Hoje a gente vai começar uma série de inglês prático para iniciantes. Então, se você está começando no inglês ou se você está aí revisando seu inglês que anda enferrujado, essa aula é para você. Essa é a nossa primeira aula, então eu vou te explicar como utilizar o auxiliar do para fazer perguntas aí muito úteis para o dia a dia. Então, bora lá começar. O primeiro conceito que você deve entender é o seguinte: quando a gente fala português, a gente está falando frases, certo? Então a gente vai expressar a nossa ideia, passar uma informação, sempre através de uma frase. Então, para você aprender uma outra língua, você precisa aprender a fazer frases nessa outra língua. Quando você vai falar uma frase para expressar uma ideia em inglês, essa frase tem que seguir a lógica e as regras da língua inglesa. Não é a simples tradução das palavras. É muito comum que o iniciante ache que ele só tem que aprender a traduzir as palavras e trocar uma pela outra e beleza, ele vai estar falando em inglês. Não funciona assim. Por isso que eu vou começar a te explicar aqui como funciona realmente. Vamos começar com um exemplo que aí vai ficando mais fácil de você entender. Vamos supor que eu queira perguntar assim: você tem dinheiro? Então é essa frase que eu uso para fazer essa pergunta. Se eu fosse falar essa frase em inglês, seria assim: Do you have money? Do you have money? Eu poderia simplesmente falar para você que, para perguntar, você tem dinheiro? Em inglês você vai falar Do you have money? Beleza? Só que provavelmente o aluno começaria a ficar encucado. Por que tem esse do aí no começo? Porque em português eu falo você, que em inglês é you. Eu falo tem, que em inglês é have. E eu falo dinheiro, que em inglês é money. Não poderia ser assim? Não pode. É aí que entra a lógica por trás de cada idioma. Esse do que você vê no começo da frase em inglês, ele não tem uma tradução, mas ele tem uma função. Ele serve para indicar o tempo presente. Então tem uma diferença fundamental entre o inglês e o português quando você fala nos tempos verbais. Na verdade é bem simples, olha só. Quando você fala você tem em português, esse tem é o verbo ter mais o tempo presente. Porque você não pode falar você ter dinheiro, não é? Você tem que conjugar o verbo. Então, a língua portuguesa é uma língua que a gente conjuga os verbos. Então, o que é conjugar o verbo? É você mudar o final do verbo conforme o tempo. Então, se eu estou falando no presente, os verbos no português vão ter algumas terminações. Se eu estou falando no passado, vão ter outras. Se eu estou falando no futuro, vão ter outras. No presente mesmo, em português, a gente tem várias terminações conforme a pessoa. Então, se for, por exemplo, eu, em português é tenho. Mas se for ele, vai ser tem. Se for nós, vai ser temos. Então você vê que o verbo vai mudando. Então lembra que em português os nossos verbos eles têm duas coisas ao mesmo tempo. Então eles têm o verbo em si, tem um significado, por exemplo, o verbo ter. Então a gente junta o verbo ter com alguma coisa para indicar o presente. Então, conforme o verbo em português, você vai ter uma mudança na palavra ou o acréscimo de uma terminação. Em inglês, em geral, isso não acontece. Tem alguns casos que isso vai acontecer, a gente vai ver isso mais para frente, mas na grande maioria, ao invés de fazer essa fusão, eles deixam as coisas separadas. Então, eles deixam o verbo separado da indicação de tempo. No caso do nosso exemplo, do you have money? Então, o do é a indicação do presente. É como se fosse a conjugação, só que ela fica separada. E have é o verbo ter. Então, quando você escuta alguém perguntar, do you... Aí você já sabe que a pessoa está fazendo uma pergunta no presente. O verbo que vai aparecer na sequência aí, ele vai estar no presente. Então você tem que colocar o do, só que para nós ele não tem tradução. Na verdade, a tradução dele está embutida no verbo em português que está conjugado. Então em português é como se o do e o have se fundissem e formassem o tem. A boa notícia é que em inglês você vai usar o do para qualquer verbo. E você sabe que em português, de acordo com o verbo, as terminações mudam, os verbos mudam. Então, nesse ponto, o inglês é bem mais simples. Claro que é diferente do que você está acostumado. Por mais simples que seja, você precisa de um tempo treinando isso para ficar automático. Então, agora você já entendeu por que eu tenho que perguntar Do you have money? Deixa eu fazer duas observações agora. Primeiro é sobre a palavra dinheiro, que em inglês você deve pronunciar money, money. Muita gente fala money, do jeito que está escrito. Não é assim, tá? Então a pronúncia correta é money, money. Segunda coisa é que é bem provável que quando você escutar um falante nativo de inglês fazendo uma pergunta dessa,
ele não vai pronunciar todas as palavras separadinhas, tão bonitinhas assim. Você pode falar sem problemas, tudo separadinho. Do you have money? Todo mundo vai entender você. Agora, você precisa ficar esperto porque quando eles falam no dia a dia, eles acabam juntando algumas palavras. Então, isso é essencial para você entender isso quando for falado no dia a dia por um falante nativo. Então, a dica aqui é o seguinte: o do you, quando eles falam rápido, é comum eles juntarem e pronunciarem as duas palavras como do. Então, falando devagar, a gente falaria do you have money? Falando rápido, as pessoas vão falar do you have money? Do you have money? Você pode escolher qual forma você quer falar, mas você precisa ser capaz de entender quando eles falarem rápido. Agora, como eu respondo uma pergunta como essa? Você pode, por exemplo, falar sim ou não. Se você quer responder que sim, você fala yes. Se você quer falar que não, você fala no. Agora, se a gente estivesse conversando em português e eu te perguntasse se você tem dinheiro, você poderia responder eu tenho ou eu não tenho. Então é comum em português a gente responder repetindo o verbo. Em inglês eles fazem algo parecido, só que ao invés de repetir o verbo, eles repetem o auxiliar, no caso o do. O nome correto que você vai achar nos livros é verbo auxiliar. Então esse do é chamado de verbo auxiliar. Mas você que está começando, para ficar mais fácil de lembrar, é só você lembrar que o do é um indicador de tempo. Então eu vou falar aqui o indicador de tempo, que aí facilita para você lembrar para que ele serve. Então, se eu quisesse falar eu tenho nessa pergunta, eu poderia falar I do. Então eu repito o do, porque nesse caso eu estaria me referindo à pergunta que foi feita. Então sempre que você falar I do para responder uma pergunta, você está respondendo de forma afirmativa conforme a pergunta que foi feita. Se você quer falar que não tem, você vai usar I don't. I don't. Esse don't é a forma negativa de do. A forma negativa nada mais é do que você acrescentar a palavra not. Então você poderia falar I do not. E geralmente as pessoas vão juntar o do com o not, por isso que você vai ver a forma don't. Então don't nada mais é do que a junção, a contração de do mais not. Dá até para fazer combinações. Eu posso responder para você yes, I do, ou no, I don't. Sim, eu tenho. Não, eu não tenho. Aí a forma de responder fica a seu critério. Vamos ver um outro exemplo. Vamos supor que você está na escola, na faculdade ou em algum curso e aí você quer perguntar se o seu colega ali tem uma caneta. Você está precisando de uma caneta. Então eu vou virar para ele e falar: você tem uma caneta? Como você vai falar isso em inglês? Então vai ser do you have a pen? Falando mais rápido, do you have a pen? Do you have a pen? Nessa frase apareceu uma palavrinha a mais, que é a letra A. Essa letra A em inglês significa um ou uma. É o artigo indefinido deles. Se você quer falar uma caneta, você vai falar a pen. Uma casa, a house. Um carro, a car. Então serve tanto para um quanto para uma, porque em inglês você não tem masculino e feminino para os objetos, então vai sempre ser o a. Outro detalhe é a pronúncia. A letra A em inglês, no alfabeto, ela é pronunciada a. Então eu poderia falar do you have a pen? Porém, a pronúncia a, ela é uma pronúncia mais enfática, seria a pronúncia mais pausada. Na prática, no dia a dia, as pessoas geralmente vão pronunciar na forma reduzida, que é a. Então você vai ouvir a pen, a car, a house. É só um a. Isso facilita, inclusive, você poder emendar na palavra anterior. Então você vai ouvir as pessoas falando do you have a pen? Tá vendo? Have a. Aliás, é muito comum na linguagem falada eles emendarem as palavras. Então é uma coisa que você já deve aprender logo no começo, porque é assim que você vai ouvir na vida real. Então, você tem uma caneta? Pode ser do you have a pen? Que seria a pronúncia de todas as palavras com a pronúncia completa, o que você não vai ouvir com tanta frequência. Você pode ouvir que é mais comum do you have a pen? Do you have a pen? E quando a pessoa está falando mais rápido, ela vai juntar o do you também. Então você vai ouvir do you have a pen? Do you have a pen? Então o do you fica do, o have com a fica have a e depois pen. Do you have a pen? Aí você continua na aula, mas aí você vê que não trouxe borracha também. Cara, você não trouxe material nenhum para a escola? Mas enfim, aí você quer perguntar se o seu amigo tem uma borracha. Aí você vai perguntar do you have an eraser?
Do you have an eraser? Então aqui já não é a, é an. Por quê? Em inglês você tem o a e o an. Essas duas palavras são os artigos indefinidos do inglês. Significa um e uma. Tanto a significa um e uma, an também, um e uma. A diferença não é masculino e feminino. Em inglês eles têm dois porque depende como começa a palavra seguinte. Quando a palavra que vem na frente começa com consoante, com som de consoante, eles vão usar o a. Se a palavra começa com vogal, com som de vogal, eles vão usar an. Eles usam esse an exatamente para poder emendar porque a palavra começa com vogal. Por isso que você deve, inclusive, pronunciar an eraser como uma coisa só. An eraser. Aqui também na fala rápida eles não vão pronunciar com tanta clareza an. Então eles vão pronunciar sempre o som mais reduzido que é an eraser. Aí quando você vai juntando as palavras, você vai falar do you have an eraser? Tá vendo o final? Have an eraser. Você vai emendando tudo. Então se eu estivesse falando mais pausado, essa frase poderia ser falada do you have an eraser? Aí aqui eu só emendei o an eraser, né? O restante eu deixei mais separado. E uma pessoa falando rápido poderia falar do you have an eraser? Do you have an eraser? Aí eu juntei o do you como do e o have an eraser também juntei tudo. A gente já falou nas respostas, mas claro que dependendo da situação você tem outras possibilidades de respostas que são mais adequadas. Então, num caso desse, por exemplo, eu estou perguntando se o meu amigo tem uma caneta ou tem uma borracha, porque eu estou precisando. Ele poderia virar para mim e me entregar a caneta ou a borracha e falar here, here. A palavra here significa aqui. É o jeito que eles usam para entregar algum objeto. Então, sempre que você vai entregar alguma coisa em inglês, você pode falar dessa forma, here. É como a gente falaria em português, toma, aqui, tá aqui. Existem outros formatos de falar essa expressão, mas como a gente está começando, vamos manter bem simples, usa só o here, que tá ótimo por enquanto. Ó, e se você tá gostando da aula, não esquece de deixar um joinha aí pra gente e se inscreve aí no canal também, toca lá o sininho, assim você não vai perder nenhuma das próximas aulas. Fazendo um resuminho aqui, você vai usar a quando a palavra começar por consoante. Por exemplo, a pen, uma caneta, a house, uma casa, a car, um carro. Você vai usar an se a palavra começar por vogal. Por exemplo, an eraser, uma borracha, an iPhone, um iPhone, an orange juice, um suco de laranja. Agora vamos treinar um pouquinho então. Vamos supor que eu estou vendo que tem uma pessoa ali precisando de ajuda, eu quero oferecer ajuda. Aí eu vou chegar lá então e falar, você precisa de ajuda? Como eu falo isso? Então vai ser do you need help? Do you need help? Se for falado bem rápido vai ser do you need help? O verbo need que eu usei aqui é o verbo precisar de, então você precisa de ajuda, é need help. Só lembrando que esse de que a gente fala já está embutido no verbo, tá? Então você não vai colocar nenhuma palavra a mais aí. Então need já significa precisa ou precisa de. Agora vamos supor que você viajou para a Alemanha, por exemplo, ou para algum outro país que não é um país de língua inglesa. Então você precisa achar alguém que pelo menos fale inglês, né? Porque português vai ser mais difícil. Aí você quer chegar para as pessoas e perguntar se elas falam inglês. Como você faz isso? Você pergunta do you speak English? Do you speak English? E se eu quisesse perguntar para você, você gosta de bolo de chocolate? Como eu pergunto isso? Vai ser do you like chocolate cake? Do you like chocolate cake? Então like é o verbo gostar ou gostar de, né? O de também está embutido aí no like. E bolo de chocolate, a gente diz chocolate cake. Do you like chocolate cake? Você trabalha à noite? Como eu faço essa pergunta? Aí eu falo do you work at night? Do you work at night? Work é o verbo trabalhar e at night é a expressão para falar à noite, no período da noite. Você estuda todos os dias? Do you study every day? Do you study every day? Study é o verbo estudar e every day é todos os dias. Você pratica esportes? Do you play sports? Do you play sports? O verbo play pode ser jogar, tocar ou brincar. No caso aqui a gente está falando de esportes, então a gente fala jogar esportes ou praticar esportes, né? Como a gente falaria normalmente em português. Então, play sports é praticar esportes, jogar algum esporte. Do you play sports?
Agora há pouco a gente falou do bolo de chocolate, não foi? Então vamos supor que a gente está aqui comendo um bolo de chocolate que eu fiz e aí eu quero perguntar se você quer mais. Aí em inglês eu vou falar do you want more? Do you want more? Want é o verbo querer e more significa mais. Do you want more? Do you want more classes? Você quer mais aulas como essa? Então, deixa aí nos comentários para eu saber o que você achou dessa primeira aula. Teve alguma dúvida? E vai treinando que em breve tem mais. See you next time. Até a próxima.